O fósforo, juntamente com o nitrogênio e o potássio, que a gente vai ver na sequência, né, um dos nutrientes mais importantes para uma planta, né, sendo indispensável para o crescimento e desenvolvimento das culturas. Quando os níveis de fósforo estiverem abaixo das necessidades da cultura, deve-se realizar, né, uma adubação de reposição ou manutenção. Isso porque, né, nas plantas o fósforo desempenha um papel fundamental na formação de ATP, né, trifosfato de adenosina, sendo ela a principal fonte de energia para a realização dos processos metabólicos que ocorrem nas plantas, né, fotossíntese, divisão celular, transporte de assimilados e carga genética. Então é extremamente importante, né, o fósforo em todo o ciclo de desenvolvimento das culturas. O fósforo ele é absorvido nas plantas, né, encontra-se presente na solução do solo e, por se tratar de um macronutriente, necessita constantemente ser monitorado. Né? Todo o fósforo é absorvido nas formas inorgânicas, né, então H2PO4-, ou HPO4-2-, sendo assim, né, o fósforo presente na matéria orgânica do solo, ele não vai estar prontamente disponível para absorção das plantas como ocorre com o nitrogênio, né, sendo necessário passar pela ação dos micro-organismos do solo para transformar ele na forma inorgânica e daí sim ele poder ser absorvido pelos nossos cultivos. Os principais fatores que vão afetar a disponibilidade de fósforo para as plantas vão incluir o teor de argila, níveis de fósforo, pH e matéria orgânica do solo. A estimativa dos teores de fósforo no solo para as culturas de sequeiros pode ser realizada através de análise de solo, né? Que no sul do país a gente usa bastante a extração pelo extrator Melick 1. Então, quando realizada a adubação com fósforo no solo, deve-se atentar para alguns cuidados básicos para maximizar a eficiência de absorção desse elemento pelas plantas, né? Um dos cuidados mais importantes é quanto ao local de adubação, né? Por se tratar de um elemento imóvel no solo, né? Então ele faz algumas adsorções específicas no solo, ficam retidos com uma força de ligação muito forte e dificilmente acabam sendo disponibilizados, né, para o solo. Precisa passar por alguns processos como maquilatação através de ácidos orgânicos, disponibilização pelos micro-organismos. Então é necessário que a adubação fosfatada seja realizada o mais próximo possível das raízes, né, para possibilitar maior absorção do nutriente. Então, uma prática que se faz é fazer a adubação em profundidade, né? À medida que o sistema radicular vai crescendo, ele vai atingindo esse fósforo e no processo de semeadura, e não fazer a lanço, né, como é possível fazer a realização da adubação do nitrogênio, por exemplo. Quando a gente fala de sintomas de deficiência, né, um dos primeiros a serem observados é a diminuição do crescimento das plantas, podendo causar uma clorose nas folhas e necrose intravernal, sendo que as folhas mais velhas acabam sendo as mais afetadas. Algumas plantas, né, como o milho, por exemplo, vocês podem observar ali na figura, podem desenvolver uma coloração púrpura ou avermelhada nas folhas inferiores e no caule, tá? E esse é muito interessante, é um sintoma de deficiência muito característico do fósforo, essa coloração mais púrpura arroxeada nas folhas, né? E essa condição, ela está associada à acumulação de açúcares em plantas deficientes em fósforo, principalmente em épocas de baixa temperatura. Então a gente pode observar, assim como a gente apresentou ali para o nitrogênio, né? Então uma folha que não apresenta deficiência de nenhum dos nutrientes e uma folha que está aí além do mínimo pela deficiência de fósforo, refletindo ali em alguns sintomas de deficiência muito visual na cultura do milho.